painel agora acho que vai interessar muita gente. A gente vai falar de como captar recursos para a sua inspiração, que eu acho que essa é a maior dificuldade disparada de todos os produtores. Quer dizer, a maior dificuldade. É difícil enumerar ou chegar no que é na maior dificuldade para o produtor, né? Dentre tantas que tem, como legalização, como captação, enfim. E aí, para essa mesa, a gente convidou alguns nomes muito legais. Então, eu vou convidar aqui para se juntar com a gente a Tatiana Zaccaro, diretora do Núcleo da FAGA, da GL Events. Seja bem-vinda. Obrigado, Tatiana. Eu vou convidar aqui também o André Marini. Pode sentar, Tatiana. Eu vou convidar aqui também o André Marini, diretor-presidente da Fundação Cidade das Artes e subsecretário municipal de Cultura. Obrigado, André. Marco Antônio Junqueira, sócio-diretor, fundador da Sagre Consultoria, especializada em gestão e projetos de leis e incentivos. Valeu, Marco, obrigado. E a nossa querida moderadora, que vai fazer a dinâmica aqui desse debate, a Maria Arlete Gonçalves, diretora da MAI Consultoria Cultural. Obrigado. Então é com vocês. Vou dar a palavra com a nossa moderadora. Arlete, por favor. Obrigado, gente. Bom, boa tarde. Alô, estão ouvindo? Boa tarde a todos. Bom, como eu sou chegada a desafios, né, e foi com muito interesse que eu aceitei aqui esse desafio de responder a essa pergunta tão interessante nesses tempos bicudos que a sociedade brasileira anda vivendo, né? Então, como captar recursos para a sua inspiração? Boa pergunta para todos vocês. Boa pergunta para nós. Essa pergunta, que é ousada e super necessária, ela me lembrou um livro do Orígenes Lessa, não sei se vocês lembram, chamado Feijão e o Sonho, né? Então, é disso que a gente trata aqui, que a gente vai tratar aqui, desse impasse entre o feijão, que alimenta o corpo, que faz a gente existir, né? e a alma, né? O sonho, que é a alma, que é a nossa cultura, é a nossa criatividade, é de onde vem toda a inspiração. Como equacionar isso nesses tempos bicudos é o que a gente vai tentar ver aqui, né? Mas vamos ser francos, né? Para começar a conversa. A cultura nunca viveu uma situação como tá vivendo hoje, né? Ela está desprestigiada, ministros e secretários se sucedem, ausência de novas políticas, de políticas inovadoras, falta de diálogo com o meio artístico, cultural, teatros e casas de cultura sendo fechadas quase que semanalmente, para não dizer diariamente, mudanças nas estratégias de marketing das empresas. As empresas estão mudando as suas formas de patrocínio e de marketing, com interesses maiores em exposição de suas marcas, né? Nesse cenário realmente de poucos recursos, né? Então, as estratégias de marketing que eram assim, que também contemplavam entretenimento e as ativações de marca, hoje essas ativações se tornam o objetivo principal das empresas, né? Por outro lado, mudanças nas leis, na burocracia dessas leis, né? Não surge nada realmente alternativo e alterativo da realidade. É isso que a gente está vivendo aqui. Agora, a gente está falando também de uma sociedade que mudou. São algumas coisas que eu estou lançando aqui. A sociedade não é mais a mesma. O que faz as pessoas saírem de casa para irem a um show, para assistirem uma peça? O que está movendo essas pessoas hoje, que estão meio aprisionadas dentro de seus bairros, dentro de seus redutos, né? Mas a gente está falando dessas situações limites, mas a gente está falando também de cultura, né? A gente está falando de cultura como forma de economia. E aí vale lembrar que a economia da cultura, que hoje é o grande negócio do mundo, né, que é reconhecido, ela foi adotada pela China como prioridade estratégica de governo.
A China, que conseguiu se reerguer, né, através da produção em série, e entendeu que precisava de criatividade. E hoje, levou vários designers e criativos, inclusive brasileiros, eu conheço alguns, que foram para a China para ensinar como fazer, para estimular a criatividade. E hoje a China é essa potência e continua adotando a economia da cultura como sua prioridade, né? Cultura, a gente sabe, é estratégia, é motor de desenvolvimento econômico, não dá para ficar sem isso. Então, o que a gente quer tentar encontrar aqui são essas respostas com essas pessoas que têm uma trajetória de respeito, cada um aqui tem a Tatiana, da Zácaro, que é super bem-sucedida, a Faga tem realizado eventos realmente muito importantes para o Brasil, o Marini, que agora está na Cidade das Artes, né, diretor da Cidade das Artes, subsecretário de Cultura, o Marco Antônio Junqueira, da SAGRE, que é especialista em projetos, leis de incentivo, advogado, né, vocês devem ter visto o currículo deles, e é isso que a gente quer encontrar aqui, através do olhar e da experiência deles, algumas dessas respostas, como eu volto a dizer, alternativas e alterativas, porque não é só alternativa, a gente precisa construir o futuro. E, do jeito que tudo está se movendo agora, e que não há chão, né, porque está sempre em movimento, a gente tem que construir esse futuro. E acho que a economia criativa, e acho que todos nós aqui devemos ocupar esse espaço e fazer a nossa parte, porque a cultura sempre foi uma grande resistência, um grande motor de desenvolvimento no Brasil. Bom, mas voltando à Origens Lessa, lá do Feijão e o Sonho, eu queria dizer o que a gente vai tentar descobrir aqui não é o feijão e o sonho, mas sim o feijão e a feijoada, que é o que a gente vai precisar fazer. Porque, na minha opinião, a feijoada é um dos mais bem-sucedidos exemplos de economia criativa do Brasil, na precariedade. Então, não é apenas o feijão, não é apenas alimentar o corpo, mas os sentidos, criar algo novo, né, a partir dessas experiências que a gente vai conhecer aqui. Então, eu queria abrir com a Tatiana, né? Tatiana vai nos contar um pouco da sua experiência, né, e falar um pouco da situação, de como você vê a situação do entretenimento e da cultura. Perfeito, Maria Lerte. Eu acho que, depois das suas primeiras palavras, é impossível não começar por aí. Na verdade, ao invés de começar com a apresentação, vou abrir um parêntese. Realmente, eu acho que a cultura, como em alguns outros momentos da nossa história, hoje ela passa por uma situação delicada. Como você também disse, as empresas vêm mudando as suas estratégias, inclusive em como usar as leis de incentivo, né? Você vê muita empresa incorporando a área de uso, inclusive, de lei de incentivo para o departamento de marketing, e, na sua grande maioria, precisa-se hoje de resultado. A cada edição de um novo projeto, a cada novo projeto apoiado, que você tem um retorno de marca, de relacionamento. Tudo isso nos dá cada vez mais desafios, e junto, claro, com um momento econômico do país, né, muito complicado, que acaba resvalando sempre dentro do marketing da cultura. Normalmente, quando uma empresa, né, eu faço parte de uma empresa multinacional, a GL Events, que é uma empresa francesa, e estou acostumada com isso, e vejo isso nas grandes empresas nacionais ou internacionais que estão no Brasil. Quando você tem um momento de crise, de não alcance de meta, a primeira linha dos orçamentos a serem cortadas em patrocínio e marketing. Isso é fato. E nós também não temos uma política, né, como a Maria Arlete colocou, acabamos de ter ontem uma posse do ministro novo, então a gente vem vivendo também uma descontinuidade de projetos que podem ser bons, mas que acabam tendo uma descontinuidade com essas trocas. Pessoalmente, eu gostei do nosso novo ministro da Cultura. Eu acho que a gente tem, no Rio de Janeiro, uma história com o Sérgio Saleitão, tanto na Rio Filme, como na Secretaria Municipal de Cultura. Boa, é uma pessoa que com as experiências que eu tive, e assim, não foram muito próximas, mas nele, como gestor, é uma pessoa do mercado de cultura, que entende muito de cultura, e também um bom gestor. Então, eu espero, meus votos são que a gente tenha aí algum projeto novo. Eu
acho que é muito o perfil dele. Vamos torcer por isso. Vou entrar agora, enfim, na minha apresentação. Mas antes de começar ela, né, também pegando um gancho no que a Maria Arlete falou, eu acho que trabalhar com cultura é um sonho, né? A gente tem que sonhar, tem que acreditar no nosso projeto, tem que querer muito, ainda mais quando a gente vive num país em que não é prioridade de Estado a cultura, né? Como você vê, né, Maria Arlete citou a China, mas você tem vários outros casos, né? Você vai para a Europa, o próprio Estados Unidos, né? Enfim, produção audiovisual é assunto de Estado nos Estados Unidos, então realmente a gente precisa querer muito, é muito difícil. Mas é muito, no meu caso, eu posso dizer, é muito prazeroso. Me apresentando melhor, eu faço parte da GL Vents, que é uma empresa francesa, dentro de um dos núcleos de negócio delas no Brasil, que é a FAGA, e eu sou diretora do núcleo de cultura da FAGA. A gente realiza o Rio Content Market, que é o maior evento da área audiovisual e de mídias digitais da América Latina, a Bienal do Livro do Rio e de Minas, e a gente acabou de organizar a primeira edição do evento Geek Game Rio Festival. Então, todos os projetos, né, da empresa, da área de cultura, passam por mim. Vamos. Apresentação. Acho que eu vou pedir ajuda. Tá. Então, esses são os pontos que eu vou abordar aqui com vocês. Vou passar a cada um deles com mais calma à frente. Então, conhecer profundamente o projeto, né? Como eu falei, trabalhar com cultura não é fácil, né? Você tem que acreditar muito. Se é um projeto bacana, eu acho que não vão ser 100% das vezes nas nossas vidas que a gente vai fazer aquele projeto dos sonhos. Às vezes faz parte, né, ser um projeto cultural bacana, mas que não seja aquele nosso sonho. Mas acho que conhecer o projeto, acreditar no projeto, saber que ele traz benefícios, que ele é possível, enfim, seja benefício para a sociedade, seja benefício para as empresas, ou para um setor especificamente, né? Dentro da minha experiência, eu trabalho com audiovisual, eu trabalho com literatura, com livros e com game, que na verdade abrange um pouco mais, game, quadrinhos, esse universo geek. Então, você conhecer profundamente foi um grande aprendizado. A gente ficou 1 ano e meio trabalhando para a primeira edição desse evento. E a primeira coisa que eu fiz realmente foi uma imersão nesses mercados. Eu precisava conhecer profundamente para você poder acreditar no projeto, entender o que você precisa ter no seu projeto, qual é o conteúdo que você tem que ter no seu projeto. Trabalhar com cultura é trabalhar com conteúdo. Então, entender daquele business, quem é o público-alvo, qual os objetivos e metas, né? Entender para que público você está falando, para que eu vou fazer esse evento, ele é de que setor, qual é o objetivo, quem eu quero atingir, quem é o meu público. São, acho que, pilares principais até para a concepção mesmo do projeto. Né? Você precisa entender isso já na concepção do projeto, para que você desenvolva em cima disso e possa pensar em sair para captar, para trazer recursos, né, para o seu evento. Então, ele tem que estar muito... uma ideia genial pode ser muito genial no papel, né? Eu costumo dizer que planilha aceita tudo, papel mais ainda. Mas, às vezes, eles não são execuíveis. Então, ter certeza de como fazer aquela execução, como alcançar os objetivos, né? Quem você quer atingir, qual é o plano de mídia para atingir essas pessoas. Também, nessa minha experiência recente, né, falar do mercado geek game atingir umas pessoas que passam entre 80% e 95% do tempo delas online. Então, é uma mídia completamente diferente. Você fala com essas pessoas de uma outra forma. Então, entender quem é o seu público, mas são só eles, ou é mais alguém, né? Então, entender até para você poder saber qual é o seu plano de mídia, para você poder ter credibilidade, né? Passar credibilidade quando você vai para a rua tentar captar para esse seu projeto. A lista dos principais patrocinadores, e aí você passa para uma segunda etapa, que é entender quem tem aderência com esse produto, quem tem aderência com esse mercado. Né? Uma parte de pesquisa, de brainstorm mesmo, de entender para quem eu posso falar, quais são as oportunidades que eu posso oferecer.
E aí eu acho que você, hoje, a gente, né, pelo menos a gente lá, e eu aconselho, a gente trabalha com 2 nichos, ainda mais quando você está trabalhando em cultura. Você ainda tem algumas empresas que fazem editais, que patrocinam através do evento de cultura ter realmente uma responsabilidade social. Que responsabilidade social é essa? E você tem um grupo de empresas que vão estar felizes de atrelar sua marca a um evento de responsabilidade social, um evento cultural, mas que querem retorno de marca, querem retorno de branding, relacionamento. Então, né, normalmente, a gente elenca 2 listas, e uma é a lista das empresas que tem realmente uma aderência pelo social, pelo legado que o evento vai dar, pelo que aquele evento constrói. E um outro grupo de empresas que realmente você precisa trazer um retorno de marca para elas, e aí enfim, são 2 nichos bem distintos e que precisam ser trabalhados de formas diferenciadas. Aí você vai estudar, né? Foi um pouco que eu falei isso. Estudar as empresas para você saber, entender o que aquela empresa, né, se é pelo social, qual é o lado social que ela atua, né? As empresas que têm editais, normalmente, elas são muito claras nisso. É música, é literatura, é audiovisual, qual é o nicho, e entender se de alguma forma a gente consegue estar dentro desse nicho, porque não adianta uma empresa que tem como política apoiar só projetos culturais de música, ela não vai apoiar um projeto de literatura, por mais fantástico que o seu projeto seja. Então, é um pouco de perda de tempo, né? A não ser que você tenha alguma aderência, né, de alguma forma, algum viés que possa ter aderência. E aí você entra no outro grupo, que aí é o céu é o limite de todas as empresas que têm alguma relação com o público. No caso, por exemplo, da Bienal do Rio. A Bienal do Rio recebe 670 mil visitantes. É muito difícil você imaginar que tenham marcas que, de alguma forma, não queiram falar com 670 mil pessoas de todos os perfis, porque a gente recebe pessoas de todas as classes sociais, famílias, crianças, adolescentes, adultos. Então, é muito pulverizado, né? Então, realmente, a gente, enfim, tenta estudar muito, trabalha nichos, marcas que falam com criança, com família, com mães, marcas que querem falar com os adolescentes, e marcas que querem falar com o adulto, e empresas, sim, tem empresas que também querem se posicionar dentro desse mercado de literatura. Então, pesquisar e dividir esses nichos é uma coisa muito importante. E é muito importante, quando você vai sair para captar para o seu projeto, os 2 lados precisam se beneficiar. Isso precisa ficar muito claro para outra empresa. Como o seu projeto vai beneficiá-la? Que atributos, que legado, como ela se beneficia, além de estar com a marca lá, do seu evento. Quais são as oportunidades? Ela pode fazer lead, ela pode estar vendendo, ou realmente ter uma marca atrelada a um projeto que tem uma responsabilidade sociocultural. Então, isso precisa ficar muito claro, e você precisa entender se aquela empresa espera isso realmente que você está entregando, né? Apresentação da proposta, né? Sempre tem que ser uma apresentação clara, objetiva, que mostra tudo isso, os atributos do evento, para onde vamos, o que você deixa para a empresa. Se já não é a primeira edição, que você tenha um clipping do que foi o evento, fotos, vídeos. Se é uma primeira edição, você se preocupar muito em mostrar a credibilidade, que a empresa, que o evento vai acontecer, o projeto vai existir, você tem capacidade de entregar aquilo que você que você planejou, que você está indo, né, captar, que você está indo vender. Também procure, né, o que eu sempre falo, procure os editais de fomento. Não são muitos, mas eles existem. E existem empresas privadas também que têm edital. Então, está sempre buscando isso. Fazer uma pesquisa. Empresas que apoiam projetos via Rouanet, via lei de incentivo estadual e municipal. Né, principalmente quando a gente fala de projeto cultural, normalmente você consegue ter a aprovação dessas leis. Então, buscar as empresas que já costumam usá-la, né, tá sempre pesquisando isso. E é isso, acho que eu consegui acabar no tempo. Obrigada. Basicamente é isso. Eu vou estar aqui depois, enfim, acho que mais tarde a gente tem um intervalo, mas acho que a Maria Alete vai fazer umas perguntas. Quem quiser fazer qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada, Tatiana.
Obrigada pela sua fala, super objetiva, foi em todos os pontos. Eu acho que, assim, se puder fazer um resumo do que você falou, não basta só a inspiração. Sim. A inspiração é o motor, mas precisa adequar essa inspiração e pensar para quem o que você quer dizer com isso e para quem você quer falar, com quem você quer falar. E customizar o seu projeto em termos de contrapartidas, observar o seu patrocinador como um parceiro, olhar o patrocinador como um parceiro. E uma frase que você falou, tem que ser bom para todo mundo, né? Senão não funciona. Não é só para o artista que pensa, não é só para quem produz, mas para quem patrocina e para quem recebe, o público, né? Obrigada. Então, já que a gente está falando das dificuldades aqui, né, eu gostaria que o Marco, então, nos falasse um pouco das leis de incentivo, já que você é da Sagres, ele da Sagres, e também como advogado especializado nisso, falasse um pouco desse cenário aí e também de outras possibilidades também, Marco, não sei, uma coisa que eu venho pensando aqui, dessas novas formas de financiamento também que existem hoje, que vêm a partir das restrições que as próprias leis estaduais, municipais e federais de incentivos no Brasil, elas criam alguns entraves, então a própria sociedade se organiza e cria novas formas. Então, o crowdfunding, né, a colaboração, as coisas coletivas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse cenário que está bastante mexido atualmente. Obrigado, Arlete. Acho que depois da fala da Tatiana, bem completa, pegou muitos pontos, pegou muita coisa que eu vou comentar também aqui por alto. A Tatiana falou bastante coisa interessante sobre o objetivo do nosso papo hoje, né, de como realmente captar recursos. Ela foi bem direta e específica. Eu vou pegar um pouquinho da contextualização que você falou. Vou me apresentar também, como você falou, eu sou um dos sócios, um dos fundadores da Sagre, que é uma consultoria criada para trabalhar com leis de incentivo, criada em 2005, né, há 12 anos. Então, lá atrás, a gente percebeu, ainda na Faculdade de Direito, né, advogado que eu sou, a gente percebeu que esse mercado do direito do entretenimento, das leis de incentivo à cultura e ao esporte, que esse mercado ia crescer, ia se tornar mais exigente e que ia precisar de profissionais qualificados para tocar esses projetos, para ajudar não só os produtores culturais, os realizadores de eventos esportivos. Esse cara precisa estar focado em criar o projeto dele, em desenvolver o projeto dele. Então, a gente ajuda, a gente pensou isso lá atrás e a gente faz isso até hoje, desde a agência de publicidade, ao produtor cultural, ao artista, que quer aprovar o projeto para facilitar a captação de patrocínio. E também, por outro lado, a gente tenta ajudar as empresas, né, levando o mecanismo da lei de incentivo, que para muita gente aqui já é uma coisa conhecida, ou que já usa, ou que já ouve falar há muito tempo, mas, por incrível que pareça, até hoje existem empresas que conhecem pouco, que têm um potencial de investimento, que às vezes teria até uma vontade de investir, mas por desconhecimento ou por uma visão negativa da coisa, que é um papo também que a gente tem que falar quando a gente fala de lei de incentivo à cultura. A gente tem sofrido um pouco alguns altos e baixos. Quando parece que está engrenando a coisa, a gente aparece no jornal, aparece uma coisa ruim, denegrindo um pouco a lei de incentivo, mas muito mais, eu creio, por desconhecimento, né? Quem conhece a lei de incentivo à cultura, em geral, as leis de incentivo, sabe da exigência da contrapartida social, das ações de formação de plateia que são exigidas, das ações de democratização de acesso, que a Arlete, uma das pioneiras nisso aí no eFuturo, que exigiu muito isso também, ajudou a botar isso no Estado do Rio de Janeiro. A lei de incentivo passou a exigir isso dos outros projetos, um pouco depois que a Oi, sendo a principal patrocinadora, começou a fazer isso, então isso é muito legal. Então, eu acho que um evento como esse aqui mostra a importância da indústria do entretenimento hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? Há anos atrás, há 10 ou 15 anos atrás, a gente não
não ia ter tanta gente aqui interessada nesse assunto, tantos patrocinadores hoje usando a lei do ISS, por exemplo. Então, eu acho que a gente assistiu aí nesses últimos 15, 10 anos uma profissionalização realmente do mercado do entretenimento e da produção cultural no Brasil, mas mais especificamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente viu essa consolidação realmente da indústria, e é uma indústria que, apesar do cenário, né, quando a Arlete começou, ela falou muito do cenário atual, né, deu um medo de captar recursos, né, mas a gente viu que a indústria do entretenimento cresce mais do que as outras indústrias no Brasil, do que os outros setores, né. Então, a gente está falando de uma indústria que vai crescer 6% ao ano, o Brasil não está crescendo nada, então cresce mais do que outros setores. Isso pode ser um alento para quem trabalha aí com entretenimento, com a cultura, entender que, apesar da crise, sim, que pegou todos os setores, a gente ainda continua crescendo 5 vezes mais do que os outros setores. Acho um dado importante esse. E também nessa contextualização, né, nos últimos anos, acho que a área de patrocínios começou, mais especialmente na área que eu trabalho, patrocínios incentivados. Antigamente, o conceito da responsabilidade social realmente veio surgindo, e as empresas começaram a entender que isso era mais do que fazer por fazer. Isso realmente tinha que entrar na empresa, tinha que se tornar uma política empresarial, corporativa, que necessitava de engajamento, né, que é uma palavra que está muito forte hoje, mais recente, e que eu acho que é um dos pontos chaves para a gente vender nossos projetos, tá? O engajamento. Outro conceito que surgiu, que é mais recente, a economia criativa em geral, né, que é o que todo mundo aqui, de alguma forma, está envolvido, também tem muito a ver com os patrocínios de sucesso hoje. Eu acho que as empresas têm procurado projetos que são mais estruturantes, que têm capacitação, que deixam legado. A Tatiana falou muito bem isso também. Então, eu acho que, nos últimos anos, a forma de fazer patrocínio ela foi mudando bastante. Então, primeiro, a gente tinha, liderado pelas estatais, o patrocínio incentivado acontecendo. Depois era uma coisa mais, só porque é incentivado, vamos patrocinar. Isso já acabou. Isso não existe mais. Hoje, para uma iniciativa, um projeto ser vendido, ele tem que ser bem planejado, bem estruturado. Tem que explorar um pouco desses conceitos da responsabilidade social, da economia criativa. As contrapartidas, foi falado isso aqui também, contrapartidas claras, de fácil mensuração, que possam realmente ser mensuradas, não coisas muito abrangentes. Eu acho que a pesquisa da estratégia de marketing, o posicionamento da empresa patrocinadora, parece que assim, você fala, claro que eu vou pesquisar. Não, as pessoas, às vezes, enviam os projetos mais malucos para a empresa que realmente não tem nada a ver com aquele público. Então, é uma energia desperdiçada ali, que ela poderia estar fazendo uma abordagem melhor, né? Eu acho que também no mercado, a Tatiana falou um pouquinho isso, a gente vê uma distinção clara entre os projetos que têm um viés mais artístico, os mais sociais e os mais comerciais. A gente não tem que ter, acho, distinção, raiva um do outro, né? Acho que tem espaço no mercado para todo mundo. Meu projeto é mais social, como eu vou captar recursos? Existem, sim, empresas que buscam projetos de mais repercussão social, etc. Acho que com uma boa pesquisa, você consegue chegar nas empresas certas que têm mais a ver com o seu projeto, tá? Como eu falei, as contrapartidas têm que ser bem apresentadas, fáceis de ver. As pessoas recebem muitos projetos. Você manda o PowerPoint, o cara passa com o dedo assim, pá. Então, se não tiver bem claro, bem apresentado, atraente, não vai rolar. E também, só para falar mais um pouquinho, falei um pouquinho dos altos e baixos que a gente teve nas leis de incentivo. A gente não pode esquecer que tiveram casos emblemáticos, como foi o Chateau com Guilherme Fontes, a questão que a gente pode debater depois, quando foi o Cirque du Soleil, que usava a lei de incentivo, muitas coisas, as polêmicas que tem, mais recentemente,
a gente teve a Cláudia Leite teve uma prestação de contas reprovada, o Rock in Rio desistiu de usar a lei de incentivo por motivos óbvios. Então, isso tudo é para debate. E só para pegar o gancho que a Arlete falou sobre não deixar de falar de outras formas, né? Eu acho que o crowdfunding é hoje uma boa ferramenta, dependendo do tamanho, do alcance do teu projeto. Teve uma recente regulamentação na CVM, que vai ampliar um pouco para as startups isso. É legal ficar atento a isso. Mas acho que uma dica para a captação as empresas querem hoje, estão mais exigentes, né? Então, negócios criativos, mais sustentáveis, né? Contrapartidas sociais, ações de capacitação, ações de formação de plateia, coisas que já são exigência hoje da lei de incentivo, também porque as empresas exigem, né? Então, eu acho que o foco são ações estruturantes, sustentáveis e com legado social. É isso que as empresas buscam hoje. Obrigada, Marco Antônio. Então, assim, naquela definição mais certeira, simples de marketing, né? O marketing seria oferecer a coisa certa à pessoa certa na hora certa. Mas acho que a cultura vai mais além, né? Oferecer a coisa certa e desejável, né? A empresa certa na hora certa, né? Bom, agora, por último, mas não por último, né? Marco Antônio, o André Marini, que tem um desafio e tanto na frente, né? Está topando um desafio e tanto, primeiro porque ele é o gestor de um espaço gigantesco, um espaço maravilhoso, né? Cidade das Artes, e, ao mesmo tempo, subsecretário de Cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro. 2 grandes desafios. Conta para a gente aí, André, como é que você consegue fazer essa mágica. Boa tarde a todos. Enfim, como disse o Marco, aqui é um prazer a gente estar vendo vocês reunidos aqui, né? E eu queria dar parabéns ao Alain, presidente da Senrio. Esse é um movimento recente dos produtores no Rio de Janeiro. Ano passado foi o primeiro encontro desse tamanho que a Senrio realizou, que foi muito bacana, é muito importante. Se os momentos estão difíceis, esse é o momento da gente sentar, reaprender, reprogramar. Então, quando o Alain me convidou para estar aqui, recebi o convite, falei, pensei assim, obrigado, Alain. Quando vi o tema, eu falei, porra, que sacanagem, Alain. Isso não é um tema, porque todo mundo vem para cá achando como é que eu resolvo o problema de vender o meu projeto. Eu falei, pô, Alain. Enfim, mas a Tatiana e o Marco já falaram bastante coisas aqui. Eu acho que é importante eu só pontuar a partir da minha experiência. A Maria Arlete me apresentou como alguém que está ocupando temporariamente cargos públicos, temporariamente. A minha história profissional é de captação ao longo dos anos. Dos 19 aos... Eu tenho 50, parece mais, não tenho 50. Mas dos 19 aos 48, eu fui captador de recursos, né, numa empresa de comunicação. Então, talvez eu possa ajudar mais compartilhando a experiência do outro lado de captação. E agora, na minha experiência recente, de estar do outro lado, né, patrocinando, eventualmente, apoiando projetos, acho que juntando um pouco dessa visão. Eu fui anotando alguns pontos que eles falaram, que eu acho que eles falaram tudo, mas só para organizar um pouquinho da minha visão sobre o ponto que os dois falaram. Para uma plateia, difícil, essa é a segunda sacanagem do Alain, assim, de pessoas com maior experiência, tem a Cláudia lá atrás, super publicitária, está ali o Guilherme Nunes, turbilhão de ideias, super produtor, está o Caio Azevedo, que tem experiência, tem a professora Cláudia Chaves aqui, super... Enfim, uma plateia difícil de falar também. Acabou de chegar o Lúcio Macedo da Rio Tour aqui, está o diretor da Rio Filme sentado ali, é uma plateia difícil, a gente não pode errar, porque é uma plateia complicada aqui e importante também para a gente colocar. Mas, assim, acho que das coisas que a gente falou aqui, que eu acho que vale a pena só pontuar para depois abrir as perguntas, eu fui anotando aqui. A primeira, a Tatiana falou, e o Marcos também, é como a nossa inspiração ser, de fato, um projeto. Como uma boa ideia, uma brilhante ideia, se transformar num projeto. A gente recebe, a gente vê muitas ideias sensacionais que não são, de fato, um projeto. A gente olha, e aí, o que você achou? A gente fala, a ideia é boa, mas e cadê o projeto? É mais do que ter uma boa ideia, né? Estruturar um projeto, boa parte, todos vocês aqui, sabem fazer isso bem, mas pode parecer óbvio, mas muitas vezes a gente recebe boas ideias e não bons projetos. De fato, a estruturação que a Tatiana colocou aqui é fundamental. E a gente fala assim, não, mas aí se é a GL. A GL é uma empresa multinacional francesa, tem uma tecnologia.
não precisa ser o modelo de uma empresa ou de outra. Você pode ser o teu modelo de apresentação, mas ele tem que ser, de fato, um projeto. Para com quem eu quero falar, qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é o impacto, qual é o resultado, para aquela pessoa que eu vou apresentar, para aquela empresa que eu vou apresentar o projeto. É óbvio, mas às vezes é no óbvio que a gente se perde. Assim, isso é uma boa ideia ou é um projeto? Antes de eu botar embaixo do braço e levar para alguém, faz essa pergunta assim, é uma boa ideia ou é um bom projeto? Precisamos ter bons projetos para que a gente possa, de fato, captar e transformar. Um outro ponto também que foi falado aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, e a gente começou falando assim, há uma crise econômica, de fato, há uma crise econômica. Mas tem duas crises nesse momento de recursos. Uma é econômica e ela vai passar. Pode ser mais na frente, daqui a pouquinho vai passar. Tivemos outras e passaram. Mas tem uma crise, que também é uma escassez de recursos, que eu acho que não vai passar, porque é uma mudança de comportamento, que é a escassez de tempo. Ninguém tem mais tanto tempo quanto tinha no passado. A crise econômica vai melhorar, mas os profissionais que compram os nossos projetos continuarão com menos tempo. Então, na hora de pensar o projeto, você tem que pensar que você está falando com alguém que, naquele momento, está com menos recurso, mas pode ter um recurso mais na frente, mas tempo ele nunca vai ter o suficiente para o que a gente precisa. Então, até o formato do que a gente vai ter que levar, a maneira que a gente vai apresentar, tem que se colocar no lugar do outro cara. Eu vou conseguir, em pouco tempo, explicar. Se não vou, eu volto numa outra hora. Ou, se não, eu refaço o meu projeto. É importante porque isso não vai mudar. Isso é um modelo de comportamento. Isso não vai mudar. A crise vai passar daqui a pouquinho, se Deus quiser, mais rápido do que a gente espera. Mas, assim, esse modelo de escassez de tempo, a gente precisa estar na mente que eu tenho que pensar no modelo de apresentação que passe por todos esses aspectos que os meus colegas aqui falaram, mas que respeite o tempo escasso daquela pessoa que está do outro lado lá. Um outro ponto que foi falado aqui também, que acho que é muito importante, a Tatiana levantou, que é a questão, quando ela falou do legado. Há um tempinho atrás, a gente aprendia, quando eu sentava lá na aula da Cláudia Chaves, e a gente dizia assim, é importante ter um projeto que seja win-win. Né? Os dois lados, tem que ser um ganha-ganha. Já era. O projeto tem que ser win, win, win. Tem que ser bom para você, que é o produtor, tem que ser bom para o patrocinador, mas ele precisa deixar alguma coisa para a sociedade. Para projetos públicos, é obrigatório. O Marcos já falou aqui, a contrapartida é obrigatória. Para os privados, é o diferencial, cada vez mais. Na semana passada, eu estava com uma cervejaria, anotem, uma cervejaria. Até pouco tempo eu levaria um projeto para ele apenas olhando o resultado comercial, venda, não sei o quê, né? Que é assim que a galera pensa. E aí ele falou, e no final, me diz aí, você que é o cara da Secretaria de Cultura, como é que eu posso deixar um negócio aí para a cidade? Oi? Eu não esperava que esse cara falasse isso. Ele foi me procurar para isso, mas é assim que aquela corporação está pensando, é assim que as empresas estão pensando. Então, o projeto, ele tem que ter esse olhar também do outro lado. Ele é um diferencial em relação a outra pessoa, porque assim, o seu projeto é único, a sua ideia pode ser só sua, mas aquele dinheiro está sendo disputado por outras pessoas, por outros projetos. Então, esse win-win-win é um diferencial e ele é importante. Para o público, como a gente falou, está obrigatório, está na lei, está nos editais, etc. e tal. Isso aí não tem jeito. Agora, para o privado é um diferencial importante. E ainda no público, aí usando um pouco da minha experiência recente, no ano passado, eu estava aqui no evento como presidente da Rio Eventos, no governo passado, agora eu estou na Secretaria de Cultura, né, aqui falando, mas assim, no público, muitas vezes as pessoas levam um projeto sem se preocupar com a dimensão e com o impacto. Isso é coisa do privado. Impacto, resultado, alcance, deixa que se eu falo com o cara da cerveja. Não é verdade. 90% que eu recebo, que o Eduardo Marques recebe na Rio Filme, que o Lúcio Macedo recebe lá na Rio Tour, são projetos que o cara diz, é lindo para a cidade, você tem que vir comigo. Sim, mas o que muda? Porque esse dinheiro nem é meu, nem é dele, nem é dele, é do contribuinte. A gente precisa explicar para o contribuinte, esse dinheiro voltou de que maneira para a sociedade? De fato. Então, é importante, até nos projetos públicos, que tenha a dimensão de impacto, de resultado, como se eu estivesse falando uma empresa privada. É outro impacto. A gente não vai vender cerveja. A gente precisa dar retorno para o contribuinte. Mas é importante ter métricas bem medidas. Eu já recebi uma plaquinha aqui que estou acabando. Então, eu só queria
mandar depois para vocês, eu posso deixar meu e-mail, posso mandar assim, algumas referências de projetos que são aprovados por leis de cultura, mas que eles têm métricas bem definidas. Aí eu vou contar só um exemplo recente que essa semana está vendo. Existe uma rede carioca de rodas de samba na cidade. Roda de samba. Os amigos montam um samba. Existem 31 rodas de samba na cidade. E eles têm investimento público, eles têm patrocínio público. Mas vocês têm que olhar o trabalho deles. Eles foram procurar o Instituto Pereira Passos para ajudar a medir o impacto econômico de cada roda de samba, na economia, na venda de produto, no emprego, no que eles geram em cada um desses 31 bairros que eles acontecem ao longo da cidade. Aí eles conseguem ver a mobilidade que o cidadão vai de um bairro para o outro, o que ele consome, o que no final fica de imposto. Aí, no final, ele leva um projeto para o público que ele mostra esse impacto, que você, assim, bom, o projeto dele realmente é imbatível. Ele passa. Eu estou dando esse exemplo como vários outros, mas, assim, é de alguma coisa que poderia ser muito simples, é uma roda de samba, mas você transforma ele em alguma coisa que, na hora de você disputar a tal dos recursos escassos, ele passa algumas casinhas na frente, porque ele dimensiona o impacto que você consegue explicar para o cidadão porque você, público, está botando dinheiro numa roda de samba. É muito importante fazer isso. Já vi que você levantou a plaquinha, eu vou devolver a palavra aqui. Obrigado. Obrigada, André. Em resumo, assim, a gente poderia dizer, apresenta tudo em 5 slides, não é isso? É isso que os empresários, eles só aceitam ver 5 slides. Não passe de 5. O 6º é mortal. Então, se você vai apresentar um projeto, só acrescentando ao que o André falou aqui, comece pelo mais importante. Vai deixando para os slides finais as considerações menos importantes. Diga o que quer logo de prima, na primeira, entende? E aí você vai enganchar o pensamento dele e ele vai te ouvir até o final. Se você começa historicizando e tudo mais, pode desistir, marca outro dia. Né? Mas a gente tem tempo para perguntas. Como é que a gente está? Então ainda tem umas perguntinhas. Então, eu vou aproveitar as falas aqui de cada um. Por exemplo, a Tatiana, eu queria saber, na sua opinião, Tatiana, o que faz uma pessoa sair de casa hoje para ir a um evento tipo a Bienal do Livro, assim? Hoje, na situação que a gente tem hoje. Sim. Primeiro de tudo, lógico que é uma afinidade com o tema do evento, né? Se você vai a uma roda de samba, se você vai a um evento de literatura, se você vai, enfim, a um concerto, sempre primeiro momento é uma afinidade com aquele tema. E aí eu acho que você também tem dentro da cultura alguns caminhos diferentes também para isso, porque você pode ter uma coisa que é uma roda de samba, tipo, se a pessoa não gosta de samba, ela não vai a uma roda de samba, né? Não tem como. Um concerto clássico, se eu não gosto de música clássica, eu não vou a um concerto. Como você tem eventos, como é o caso da Bienal, que é uma coisa mais abrangente, como vários outros, né? A gente falou, não usa mais lei de incentivo Rock in Rio, mas ele é um evento de música, né? Você tem os que passam da questão do tema só em si e acabam sendo um programa, né? A gente trabalha, enfim, impossível não dar o meu exemplo, né, da Bienal. A gente tem como mote, né, como estrela principal do evento, o livro, o autor e a leitura. Mas como que a gente resolveu, desde lá de 2001, aproximar o público do livro, da leitura? Fazendo um programa de entretenimento. Então, a gente faz pesquisa, muitas pessoas que estão lá na Bienal não leram um livro nos últimos 6 meses. Mas a gente faz pesquisa no evento, as pessoas compram, em média, 6 livros dentro da Bienal. Então, dentro daquele show, entre aspas, que a gente faz, atividade infantil, atividade jovem, café literário, encontro com o autor, a gente conseguiu transformar realmente. Então, é isso. E dentro da música, né, como você leva para um evento de rock ou de qualquer outra coisa um público que não necessariamente é um aficionado, né? O Rock in Rio é um outro case. As pessoas vão e compram o ingresso independente de saber quem vai tocar, né? Então, eles transbordam a linha do tema. E o outro fato, lógico, que é um nicho, né? As pessoas gostam, né? Eu vou gastar o meu dinheiro para ir, o meu tempo, né? Porque o tempo de quem vê o projeto hoje também é a mesma coisa do tempo de quem vai curtir o seu projeto. Você
tem como concorrente milhões de outros atrativos, hoje uma Netflix, né? Enfim, então você realmente tem que ou encontrar o seu nicho, ser um empreendedor de nicho, ou transbordar essa linha do nicho. E como a gente está com pouquíssimo tempo, então eu vou tentar eu também me policiar, mas assim uma coisa rápida assim por conta da sua experiência, uma empresa francesa. Eu lembro, por exemplo, que os eventos aqui no Rio de Janeiro são muito tarde, acontece no Brasil em geral, na Europa não, nos Estados Unidos não, e as pessoas absorvem bem. Só uma dica, entendeu? Nesse cenário, eu acho que poderia se pensar algumas coisas diferentes, né? Bom, eu queria também alguém que tem uma pergunta para fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente tem só 5 minutinhos. Então, eu vou provocando aqui um pouquinho mais. Vou fazer uma pergunta. Tá. Acho que é pergunta de boa parte. Isso. Para a Sagre. Está um pouco alto. Primeiro passo para incentivar um evento, assim, tecnicamente falando. Primeiro passo, quero incentivar, tem um patrocinador. Como é que eu faço, eu produtor? Obrigado pela pergunta. Acho que a primeira coisa é ver se a sua ideia pode se transformar num projeto, né? Mas as leis de incentivo têm um padrão do que você realmente tem que apresentar. Nada mais é um processo administrativo. Você vai pegar o seu projeto, a sua ideia, e vai adequar às exigências daquela lei. Digamos, a Lei Rouanet tem algumas exigências para cada segmento cultural. A lei de incentivo, acho que o recado ela tem mudado bastante ultimamente, e cada vez mais a democratização do acesso ao projeto está sendo a coisa mais importante. A formação de plateias, de novas plateias, criar o hábito de consumir a cultura, de consumir o entretenimento, isso é uma novidade. Então, e cada vez a contrapartida social está mais exigente. Então, eu acho que as leis estão indo para uma hora que só vai ficar quem realmente precisa. Os projetos que realmente têm essa contrapartida social forte, que, mais uma vez, não é só uma exigência da lei, é uma exigência hoje dos patrocinadores. Tá? Mas não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam, é muito mais fácil, também não vou dizer não, porque a gente falou isso, uma das fraquezas desse mercado é depender muito dos órgãos públicos. Depender do poder público é complicado, então você tem que estar bastante afim. E tem que ter uma oportunidade, cara. Você tem que ir em cima de oportunidades, é o que eu penso. E a liberação da verba, que está tendo uma questão agora do SMS, com a crise do Estado, a gente ouviu algumas notícias relacionadas a isso. O que você tem a dizer? Assim, o Estado, o que acontece? Como esse dinheiro vem de uma renúncia fiscal, é um valor que, por ano, o Estado deixa de arrecadar. Isso é estabelecido em lei. Como a arrecadação de ICMS diminuiu muito, não é que o governo diminuiu o valor que vai para a renúncia fiscal. É que aquela arrecadação caiu tanto com a crise econômica que o valor que já foi anual de 120 milhões no ICMS, hoje está, ano passado, 78, e daí para baixo. Então, mesmo assim, com risco de não sair, né? Mas isso aí eu não falo em nome de ninguém da secretaria, do governo, mas não acredito, sim, não. porque a gente lê nos jornais, tal, acho que seria legal esclarecer isso. Isso eu não acredito, eu só queria não. complementar um ponto que o tempo já é esgotado. Já vi a plaquinha dele ali. Mas é só uma questão que eu acho específica assim, do município. Eu acho que é importante só a gente compartilhar assim. O município do Rio tem uma lei que tem a maior lei de incentivo através de ISS do país. Esse ano foram pagos 57 milhões, estão sendo pagos esse ano de projetos, e para o ano que vem são 55 milhões. Caiu um pouco, porque a atividade econômica caiu, ele é 1% da arrecadação, a arrecadação caiu um pouco. Ainda assim, são 55 milhões. E aí, só respondendo um pouco o Alan, quando ele falou assim, o que ficar atento, e aí eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos esse ano 1.400 projetos inscritos para serem habilitados. É uma avaliação técnica, uma câmara técnica. Desses, 200 não foram habilitados, por questões técnicas. Algumas porque não tinha adequação, não era cultural, e aí a gente recebe de tudo, tá? O cara quer fazer lá um livro sobre o dedinho dele, mindinho, tem chato. Você, pô, isso não é cultura. Tem isso. Mas boa parte desses que saíram, inclusive na mídia, parada LGBT, OSB e tal, é porque não estavam adequados. Então, é importante olhar o edital.
todos eles estão agora recorrendo e podem ser adequados novamente. É uma questão técnica. Então, respondendo um pouco ao Alan, assim, na hora de recorrer, assim, se você não tem uma consultoria especializada, é bom que você fique muito atento, porque os editais são, em geral, muito claros. E se você não atende alguma coisa no edital, você perde uma oportunidade aí só no próximo ano. Você perde uma janela de um ano. Então, acho, Alan, assim, que em qualquer âmbito de lei de incentivo é muito importante estar. A Lei Rouanet acabou de sofrer mudanças agora. É compreender essas mudanças da nova Lei Rouanet. É importante ficar atento, senão a gente perde uma oportunidade grande e aí, realmente, só na próxima temporada. Obrigado. Obrigado pelo gancho, que é a melhor lei de incentivo do Brasil, é a lei do ISS, Tatiana pode falar também. É a melhor lei de incentivo do Brasil, está de parabéns à Secretaria de Cultura. Bom, obrigada a todos aqui. Só para lembrar um pouco assim a posse do novo ministro Sérgio Saleitão, ele no discurso de posse ele falou que a cultura ressuscita os sonhos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele é um gestor, ele é uma pessoa de resultados, então a gente espera que essa contribuição dele nas relações com a iniciativa privada e com a maneira como ele exerceu na Rio Filme, depois na Secretaria de Cultura, a gente espera que... então vamos lá, do público, vamos lá. Boa tarde. A minha pergunta é em relação ao... Seu nome, lei... por favor. Desculpa, é Juliana Vargas. É sobre a lei do ICMS, até me corrija se eu estiver errada. A empresa, quando ela patrocina, quando ela incentiva um projeto, ela não é isenta de 100% do que ela investiu, do que ela incentivou. E me parece que eu li há pouco tempo que o André Lazzaroni, e tem a lei do fundo, que esses 20%, teoricamente, vai para o fundo de reserva, e esse fundo está sendo administrado pela Secretaria da Cultura, do Estado, e ele vai, eu não sei, através de editais, não sei qual é o critério que eles usam para distribuir esses 20%. É verdade, hoje em dia, o empresário ele é isento de 100% desses 4% que ele investiu ou não? Porque é uma informação até para a gente, que a gente está montando um projeto e a gente, quando for tentar captar um recurso, a gente precisa saber o que a gente vai falar isso para o empresário, porque a maioria das vezes eles nem sabem e a gente precisa ter certeza do que a gente sabe. Então, eu aproveitei a oportunidade para, de repente, obter essa resposta. Na verdade, hoje o fundo ainda não está em vigor, né? Já tem a lei desde 2015, está para ser publicado a qualquer momento o decreto regulamentando o fundo. Até tive com o secretário, ele falou, o fundo... Não, o fundo é quando tiver o número da conta que você pode depositar. Aí e essa conta não existe. Ainda não existe, mas está em vias de acontecer. E vai ser muito bom para as empresas. Por quê? Como é o Fundo Nacional de Cultura, é semelhante. Tá? Você vai poder... Hoje a empresa, respondendo a tua pergunta, vai fazer um patrocínio, ela vai dar 100 para o projeto. 100 vai chegar no projeto, mas pelo menos 20% vai sair do recurso próprio dela. Então, ela vai ter um crédito de ICMS de 80, ela vai recuperar 80, 20 não vai voltar, mas 100 foi para o projeto. No fundo, não. Ela vai doar os 100 para o fundo e vai receber um crédito de ICMS, que ela vai descontar a posteriori, de 100. A secretaria vai gerir esse fundo, a princípio vai fazer editais. Ele não pode direcionar para um projeto específico, tem que ir para o fundo para se isentar dos 100%. Exatamente. A empresa, sim, se ela quiser escolher o projeto, ela vai usar, como na Lei Rouanet, o mecenato. Ela vai escolher aquela modalidade ali para patrocinar, onde ela tem uma contrapartida obrigatória de, no mínimo, 20%. Se ela doar para o fundo, ela não vai atrelar a marca dela ao projeto, mas ela vai ter um incentivo integral. Tá? Similar. A Lei Rouanet também ela tem um incentivo no artigo 18 de 100% e outro incentivo menor. Se você faz a doação para o fundo hoje, que já existe, é que não é muito divulgado o fundo, mas o fundo ajuda a financiar os editais. Né? Eles abrem editais para a gente apresentar os projetos. Abrem esses editais para gastar esse dinheiro do fundo, editais específicos, como é a Funarte, por exemplo, usa o Fundo Nacional de Cultura para isso. Tá? Bom, acho que pelo que a gente viu aqui, a solução realmente desses tempos nossos, eu tenho visto também muitos projetos, são soluções coletivas, e eu acho que esse prefixo co
é uma indicação boa de colaboração, de cooperação, de coworking, de conversa, né? E as outras endowment, crowdfunding, né? Tudo juntando forças, de junção de forças entre quem produz diferenciado, quem produz, quem realiza, quem patrocina e quem recebe a cultura, né? Eu acho que esse aí é o grande desafio. É um processo coletivo, né? Obrigada a todos vocês aí, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês.